Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui pra sala da minha casa pra gente conversar e eu recontar um caso pra você, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje se passa em 1990, em Utah, na cidade de Oakland, e a gente vai conhecer um pouquinho da família Tiede. Rolf Tiede nasceu dia 29 de setembro de 1939 na Alemanha, e quando ele tinha 11 anos, ele e sua mãe imigraram para os Estados Unidos, onde ele conheceu a sua futura esposa, Kay Tiede, quando eles tinham mais ou menos 20 anos. A Kay nasceu em dia 16 de janeiro de 1941 em Nevada, e quando ela e o Rolf se conheceram, já de cara eles se deram muito bem, eles não se largavam mais, então muito rapidamente eles se casam em 1963. Os dois eram muito religiosos, eles eram membros ativos ali da igreja da região deles, e eles queriam ter uma família muito grande, né? Eles sempre sonharam em ter muitos filhos. Porém, a Kay, ela teve alguns problemas para conceber, né, uns filhos, então eles decidem adotar. Eles adotam uma menina que eles colocam o nome de Linnea, e 3 anos depois eles adotam um menino que eles deram o nome de Sean. Só que logo depois que eles adotam o Sean, eles descobrem que a Kay estava grávida. Ela já estava grávida, na verdade, de 2 semanas quando ela descobriu da filha dela, que quando nasceu eles deram o nome de Trisha. Então a vida deles nesse momento tava maravilhosa, né? Porque a Kay tinha a família que ela sempre quis ter, né? O Rolf também, de ter uma família numerosa, eles tinham os 3 filhos maravilhosos. O Rolf estava indo muito bem no trabalho dele, né? Ele era um vendedor de sucesso e ele era dono, na verdade, de uma empresa. E a família tinha uma cabana que ficava na cidade de Oakland, em Utah. Essa cabana, ela ficava num lugar meio afastado, assim, tão afastado que quando nevava, por exemplo, assim, não era possível chegar de carro até a casa. Eles tinham que chegar de carro pela estrada até chegar numa espécie de uma garagem onde eles colocavam os carros, e daí dessa garagem eles tinham que ir com aqueles snowmobile para casa, né? Então esse trajeto dessa garagem até a casa só podia ser feita com snowmobile. Esse local ali onde eles tinham a cabana era muito pacato, muito isolado, né? Cerca de 600 pessoas moravam naquela região na época, né? E eles gostavam de ir nessa cabana justamente por isso, assim, pra se desconectar do mundo e pra se conectar como família, né? Eles gostavam muito de passar esse tempo ali com a família. E era meio que uma tradição, digamos assim, no Natal, eles se reunirem na cabana, e não só eles aqui, né, esse núcleo da família, mas também tios, tias, primos e tudo mais para comemorar o Natal. Então aqui em 1990, em dezembro, eles estavam todos nesse preparativo aí para passar o Natal em família. A família morava no Texas, então eles tinham que pegar, né, um avião até Utah para ir para a cabana. No dia 20 de dezembro, a Kay, a mãe, né, e o filho, o Sean, eles vão primeiro para a cabana. E no dia seguinte, no dia 21, iria o Rolf e as 2 filhas, a Trisha e a Linnea. Eles tinham esse costume, digamos assim, de nunca viajar a família toda no mesmo voo. Eles pensavam que se algo desse errado, por exemplo, sempre teria o outro, né, o outro pai ali para cuidar da família, enfim, é meio estranho pensar nisso, né, mas eu já ouvi isso mais de uma vez na minha vida, assim, já vi uma vez uma pessoa dividindo isso no Instagram também, que a família dela não viajava todo mundo junto, era sempre em 2 partes. Primeiro vai a mãe e o filho, eles chegam na cabana e quem tá esperando eles lá é a Cláudia, que é a irmã da Kay. Quando a Kay e o Sean chegam, né, no aeroporto, a Cláudia tá lá pra receber eles vão pra cabana, naquele esquema que eu falei pra vocês. Eles chegam de carro até essa garagem, digamos, onde eles deixavam o carro, pegam os snowmobiles e vão pra cabana. Nesse caminho aí que eles estavam fazendo nesse dia, a Kay, ela encontra um homem andando ali na região da parte da neve mesmo, né, onde eles estavam andando com os snowmobiles. Ela achou o cara um pouco estranho porque fazia muito frio, tinha muita neve e ele tava assim de
jaqueta jeans, uma camiseta fina, ele não tava com touca, nem com luvas, nem nada, o que ela achou estranho, e ela chega a parar o snowmobile e perguntar para esse homem se ele precisava de alguma ajuda. O homem, ele se assusta e imediatamente ele sai, ele se afasta, ele não responde nada pra Kay, e ela acha aquilo muito estranho, mas ela simplesmente volta daí pra cabana dela. Então, depois desse ocorrido, eles chegam na cabana, eles começam lá a desempacotar tudo que eles tinham trazido para passar o Natal, começam a arrumar algumas coisas dentro da cabana, tem uma noite agradável, e a Cláudia, inclusive, ela chega a passar a noite ali com eles. No dia seguinte, né, do dia 21 de dezembro, o Rolf chega com as duas filhas na cabana. A Linnea, de 22 anos, e a Trisha, de 16. E já de cara, a Kay, ela conta desse encontro estranho que ela teve com esse cara. E ela tava um pouco desconfortável, tava com medo, e ela pede pro marido pra ele trazer as espingardas dele no snowmobile, né, a próxima vez que ele fosse retornar até a cabana. Porque ela sentia que era necessário ter alguma coisa ali na cabana caso eles precisassem se proteger. De início, o Rolf achou aquilo um pouco desnecessário, ele falou que ali era um local seguro, que havia alguns furtos pequenos nas cabanas, mas que nos últimos 100 anos não tinha tido nenhum tipo de crime grave ali no local. Mas, no final das contas, ele acaba vendo que ele trazendo as espingardas ali pra cabana, né, deixando elas carregadas e prontas pra usar, digamos assim, seria algo que ia fazer a mulher dele ficar um pouco mais segura, mais tranquila. Então ele acaba fazendo isso. Bom, aqui, ainda no dia 21, a Cláudia, que tinha passado a noite ali com eles, ela acaba saindo, porque ela disse que ia fazer algumas coisas na cidade, comprar algumas coisas pro Natal. Nisso, a família agora estava ali toda reunida, eles começam a arrumar todos os enfeites, as árvores, colocam as luzes de Natal, todos os presentes embaixo da árvore, todos esses preparativos para a noite de Natal. E aqui eu preciso só explicar uma coisa para não ficar confuso, né? Porque agora vão entrar vários nomes e a família vai se separar e eu não quero que vocês percam aí o fio da meada, eu espero que eu explique certinho. Nessa região onde ficava a cabana, outros familiares, né, da família Tiede tinham casas ali. Uma dessas pessoas era a irmã da Kay, a Cláudia, que eu já mencionei aqui pra vocês, e outra pessoa era a mãe da Kay, a Beth Potts, de 72 anos. Ela também tinha uma casa ali na região. Então, nesse dia 21, depois de eles arrumarem a casa, né, os enfeites, eles percebem que eles precisam comprar mais coisas, alguns suprimentos, alguns enfeites, e a família toda sai da cabana. Eles fazem todas essas compras de Natal e o Sean, ele pede para passar a noite na casa da tia Cláudia, ele queria ficar com ela. E daí eles deixam o Sean nessa casa e toda a família vai para casa da mãe da Kay, a Beth. E eles também passam a noite na casa da Beth. Por que eu tô falando isso? Para vocês terem em mente que a casa ali, a cabana em si, ela ficou sem ninguém ali mais ou menos da metade do dia 21 até mais ou menos meio-dia do dia 22. Não tinha ninguém na cabana. Bom, chega dia 22, mais ou menos ali por meio-dia, o Sean continua na casa da tia Cláudia. E os familiares que estavam ali na casa da Beth, eles resolvem voltar para a cabana. Aí, pelo que eu entendi, foi o seguinte, eles se separam também em dois grupos. O Rolf e a Trisha, eles aparentemente foram fazer mais algumas compras de Natal. Enquanto isso, a Kay, a Beth e a Linnea voltam para a cabana. Quando elas chegam na cabana, elas tinham algumas coisas pra descarregar, mas a Linnea, ela decide entrar logo na casa porque ela tava com muito frio na mão. Então ela precisava jogar uma água quente da torneira na mão e daí ela ia retornar pra ajudar a descarregar as coisas do snowmobile. Só que quando ela tava fazendo isso na pia ali, tentando esquentar as mãos, ela vê meio que uma sombra passando assim ao redor dela, meio que perto da geladeira. De início, ela pensou que pudesse ser algum dos primos dela que tivesse chegado antes ali do Natal. Ela até fica meio que esperando o primo dela, entre aspas, assustar ela ou surpreender ela de alguma maneira. Mas não era nada disso que ia acontecer, porque quando ela se vira, ela vê um homem de cabelo crespo apontando uma arma pra ela.
Esse homem de cabelo crespo, ele obriga a Linnea a chamar a mãe e a avó que estavam do lado de fora da casa, e quando elas entram na cabana, outro homem que estava usando um óculos meio que fundo de garrafa aponta uma arma para elas. E tudo aconteceu muito rápido. A Linnea começou a pedir explicações, né, o que estava acontecendo, por que eles estavam ali, que era para eles levarem o que eles queriam levar, mas sem que ela pudesse nem escutar qualquer tipo de resposta, esse homem de cabelo crespo atira na mãe dela, na Kay, e logo depois atira na avó dela, na Beth. Elas caem no chão e ele ainda atira algumas vezes, porque ele viu que quando elas caíram, elas não morreram na hora. A Linnea estava em choque, ela não sabia o que fazer e ela sabia que ela estava ali em companhia de duas pessoas muito, muito maldosas. Os dois homens, eles arrastam o corpo da Kay e da Beth pro lado de fora e cobrem com neve. Eles arrastam a Linnea para um dos quartos, amarram as mãos, os pés dela, colocam uma meia suja na boca dela com fita adesiva. E num movimento um pouco estranho, o cara que usava óculos, ele traz o cachorro da família pra ficar ali com a Linnea, como se fosse um tipo de companhia pra ela, um tipo de consolo. Só que nesse momento a Linnea, ela tava em pânico, ela tava enlouquecendo, porque além dela ter acabado de ver, né, a mãe e a avó perderem a vida na frente dela, ela sabia que em instantes o pai, o Rolf, ia chegar com a irmã, a Trisha, em casa. E que ela não tinha como avisar pra eles que tudo aquilo tinha acontecido. Então, mais ou menos 2h45 da tarde, o snowmobile do Rolf e da Trisha para na frente da casa. O homem de cabelo crespo, ele vai com a Linnea pra fora da cabana pra receber, né, o Rolf e a Trisha. Nisso ele tá apontando uma arma pra nuca dela. E ao mesmo tempo, o homem de óculos, ele tá apontando uma arma pro Rolf. Ele pede pro Rolf esvaziar tudo que ele tem nos bolsos, ele faz isso, ele diz: leve tudo, você pode levar tudo que você quiser, apenas não faça nada. Só que é dito que nesse momento, só com o olhar da Trisha pra ele conseguiu entender que a Kay e a Beth estavam mortas e que algo muito, muito terrível tinha acontecido. Ele percebeu que não era só um roubo, ele percebeu que a mulher dele e a sogra dele já não estavam mais ali. Enquanto o Rolf tá ali esvaziando os bolsos, falando pro cara levar o que ele quisesse da casa, né, todos os objetos de valor, o homem de cabelo crespo ordena pro homem de óculos atirar no Rolf. Só que esse homem de óculos, ele não consegue atirar. Eles esperam ali uns 30 segundos e ele não consegue atirar. Então, o homem de cabelo crespo fica irritado e ele mesmo pega a arma dele e atira no Rolf. Só que a arma não funciona. Ele tenta pela segunda vez e de novo a arma não funciona. Ele tenta pela terceira vez e aí sim a arma funciona e ele atira no rosto do Rolf. Agora vocês imaginem pra Trisha, que era a irmã mais nova, né, de 16 anos, que tinha chego ali com o Rolf, com o pai. Ela tá vendo o pai baleado no chão e a irmã meio que sendo refém dos caras. Ela entrou em completamente pânico nesse momento. Eles mantêm as duas meninas juntas, né, mais amordaçadas, amarradas, de uma maneira que eles conseguissem controlar as duas meninas. A família tinha ali na cabana alguns galões de gasolina que eles usavam para abastecer os snowmobiles que eles usavam diariamente. Então esses dois homens pegam esses galões e começam a espalhar pela casa inteira. Eles queriam se livrar de qualquer evidência ali dentro da casa, então eles colocam fogo na casa. Depois que eles fazem isso, na hora que eles estão saindo, eles ainda atiram mais uma vez na nuca do Rolf, colocam gasolina em cima dele, esperando que o fogo da casa acabasse chegando ali até o corpo do Rolf. Eles obrigam as duas meninas a carregarem os snowmobiles com todas as coisas que eles estavam roubando da família. Fazem elas dirigirem até aquela garagem que eu já mencionei pra vocês, onde eles iriam pegar um carro pra fugir. O tempo todo, né, cada menina foi num snowmobile e o tempo todo eles estavam ameaçando as meninas com as armas. Nesse caminho da cabana até essa garagem,
elas encontram o tio delas. Na verdade, o tio estava passando com o snowmobile também em outra direção, um pouco mais afastado da onde elas estavam passando. O tio, o nome dele é Randy. Ele vê as meninas, ele acena para as meninas e as meninas, elas fizeram como se nunca tivessem visto o tio na vida antes. Elas fingiram que ele era um completo desconhecido. O que foi um pensamento bem inteligente, porque elas tinham medo que os caras fossem atrás do tio e também tirassem a vida do tio, né? Então elas fingiram que não conheciam ele. O tio, ele pensou que era coisa de adolescente, que devia ser o namorado das meninas e ela não queria acenar pro tio e tudo mais, aquela coisa assim meio que de vergonha. Então ele não pensou muito nesse momento. Então eles chegam na garagem e novamente os dois homens obrigam as meninas agora a carregar as coisas do snowmobile pro carro da família que ficava ali na garagem. Aparentemente os dois homens, eles tinham um plano de dirigir até Nova York e eles iriam com as meninas como uma espécie ali de escudo humano, e quando eles chegassem lá eles iriam liberar as meninas. Mas as meninas, elas não acreditavam nisso, elas achavam que jamais sairiam vivas disso, né? Elas não tinham muito o que fazer, porque elas eram ameaçadas o tempo inteiro. Nesse momento que eles estavam dentro do carro, um deles ameaça as meninas com uma faca também. Ele chega a dizer que o quão bom ele é com uma arma, ele também é com uma faca. Então eles entram no carro, o homem de cabelo crespo tá dirigindo, a Linnea tá do lado dele e atrás tá o homem de óculos com a Trisha. E quando eles estão saindo com o carro, já estão dirigindo alguns metros, o tio, o Randy, ele passa novamente pelas meninas. Só que dessa vez ele achou um pouco estranho, porque ele acenou muito para elas, ele fez todos os sinais possíveis para elas cumprimentarem ele, e ele começou a perceber que era um comportamento estranho das meninas, porque elas simplesmente não olhavam pro lado, elas pareciam estar com medo, elas estavam com um comportamento que não era o natural delas. E nessa hora, os homens ali dentro do carro chegam a perguntar para as meninas se elas conhecem aquele cara, e elas dizem imediatamente que não. Dessa vez, o Randy tinha certeza que tinha alguma coisa errada com isso. Ele fica ali por um momento parado, tentando entender o que tá acontecendo, quando ele começa a ver alguém vindo pela neve em um snowmobile. E como eu falei pra vocês, é um lugar muito frio, muita neve, e esse homem que tava vindo no snowmobile tava sem camiseta, sem capacete, sem tênis, e o rosto tava completamente desfigurado. E esse homem era o pai das meninas, o Rolf. Quando o Rolf chega perto do Randy, ele não reconhece o próprio irmão porque ele tava muito inchado, o rosto dele tinha recebido um tiro, né, lembrando, parece que o fogo talvez tivesse começado a pegar no corpo do Rolf e ele por isso tirou todas as roupas, mas ele ainda tinha queimaduras, ele tava totalmente irreconhecível e foi um choque pro Randy. O Rolf consegue dizer tudo o que tinha acontecido, que dois homens tinham levado as meninas e que esses mesmos dois homens tinham matado a esposa dele e a sogra dele, a Kay e a Beth, e que esses dois homens também tinham atirado nele, colocado fogo na cabana e provavelmente achavam que ele também estava morto. O que aconteceu é que eles usaram uma espingarda para atirar no Rolf, que não era uma espingarda de balas reais, era uma espingarda para atirar em passarinho, o que é cruel também, né? Mas eu não entendo muito disso, mas é uma bala diferente, né? Uma bala que ela se separa em várias partículas pequenas, assim. Não é igual uma bala de verdade que faz aquele estrago, às vezes até meio que explode dentro, assim, né? Então foi por isso que o Rolf não morreu, por mais que ele levou aquele tiro na nuca. Ele conta que depois que ele caiu ali na neve, né, e eles começaram a jogar gasolina em toda a casa e nele também, ele simplesmente resolveu ficar lá e fingir que estava morto. Ele recebe aquele outro tiro na nuca e ele continua lá parado,
pra ter a certeza que os caras iam embora e ele conseguir fazer alguma coisa. Ele conta que ele se levantou, tentou entrar na cabine pra apagar o fogo, mas já era tarde demais e foi nessa hora que o fogo acabou pegando na jaqueta dele e na roupa, por isso que ele tava sem roupa nenhuma. E a única coisa que ele pensava era salvar o que restava da família dele, era ir atrás das duas filhas dele, que agora estavam nas mãos de dois malucos, né, de dois homens muito, muito perigosos. Toda essa conversa que o Randy teve com o Ralph foi rápido, né, e ele coloca o irmão na parte de trás do snowmobile e começa a dirigir. A gente tá falando aqui dos anos 90, pelo que eu entendi, ele tinha uma espécie de um celular, às vezes pode ser aqueles celulares que eu lembro, assim, que eram usados mais em fazendas e coisas assim, que eram aquelas celulares bem grandes, que tinha uma antenona grande. Eu imagino que seja isso. Ele não conseguia ligar pro 911, então ele, ao mesmo tempo que estava dirigindo para chegar até algum lugar, assim, que desse alguma ajuda, ele estava tentando ligar pro 911. A recepção era horrível, porque ele estava numa área montanhosa, uma área isolada, mas em algum momento ele consegue ligar pra polícia, falar tudo o que tá acontecendo, e ele pede um helicóptero, o atendimento do irmão dele que estava no estado muito grave. A ligação cai, ele continua dirigindo, ele chega num posto de gasolina e nesse posto ele consegue fazer uma ligação do telefone do posto ali, né, do telefone fixo para a polícia. Ele explica novamente tudo o que aconteceu, ele pede novamente o helicóptero para atender o irmão dele. O tempo todo que isso está acontecendo, as meninas estão com esses dois caras dentro do carro, dirigindo, e não se sabe exatamente se nesse momento a polícia da região já tá sabendo o que tá acontecendo, mas em algum momento que eles estão dirigindo, um carro de polícia passa na direção contrária e faz a meia volta e começa a perseguir os dois. Não se sabe se esse carro de polícia já sabia o que estava acontecendo ou se teve alguma coisa suspeita no carro, né? Porque como eu vi até numa fonte que eu assisti, provavelmente a cara das meninas não deveria ser uma cara boa, uma cara normal, elas deviam estar com uma cara assustada, deveriam estar chorando, talvez também por isso a polícia tenha desconfiado e foi atrás do carro deles. Começa uma perseguição em alta velocidade, o homem de cabelo crespo que estava dirigindo, ele fica meio enlouquecido, fica desesperado, ele começa a correr muito rápido e o policial também atrás. Essa perseguição terminou cerca de 65 quilômetros ali da cabine, quando eles acabam perdendo ali o controle do carro e o carro fica parado num barranco. Quando eles param, né, o carro, os dois homens estão desesperados, eles começam a falar que eles vão morrer ali, e as meninas simplesmente saem do carro e não sabem o que fazer quando elas olham e tem muitos policiais ao redor do carro. Nesse momento, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo ali, né? Assim, eu não sei se todos os policiais que estavam ali sabiam qual era aquela situação. Então as meninas, elas simplesmente se dão as mãos e, se eu não me engano, a Linnea, ela fala pra Trish assim: se ajoelha e abaixa e vamos ficar aqui quietas. E é isso que elas fazem. Elas se dão as mãos e ajoelham, né, na estrada, esperando serem salvas. Os dois homens são presos sem maiores problemas. Em alguns lugares dizem que eles não resistiram muito à prisão, mas teve uma fonte que disse que teve algumas trocas de tiros, né? Afinal, os dois estavam armados. Enquanto isso acontecia, um helicóptero chegou para atender o Ralph e ele foi levado para o hospital, e o incrível, né, de pensar que ele sobreviveu. Ele conseguiu se recuperar totalmente de tudo que ele tinha sofrido naquela cabana. Então, depois, né, que eles já estavam presos, o Ralph já estava sendo atendido no hospital, as meninas também já estavam em segurança, a polícia foi investigar a cabana, né? E quando eles chegam na cabana, era uma cena de guerra, assim, né? Tava tudo muito queimado, muito destruído, mas eles conseguiram coletar várias evidências, né, vários buracos de bala, eles conseguiram ver também respingos de sangue, mas uma das coisas que eles encontraram na casa que foi muito curioso foi uma fita VHS.
Nessa fita VHS mostrava o homem de cabelo crespo abrindo os presentes da casa e zombando também desses presentes. Eles praticamente ficaram na casa ali vivendo como se fossem donos da casa. Lembra que eu falei pra vocês que ali, mais ou menos da metade do dia 21 até o meio-dia do dia 22, a cabana ficou sozinha. E foi nesse espaço de tempo, em algum momento, que os dois invadiram a cabana e ficaram lá como se fossem donos da casa, né? Eles comeram, abriram os presentes, deitaram nas camas, enfim, tudo como se fossem donos da cabana. Esses dois homens eram Von Taylor, de 26 anos, e Edward Daly, de 22 anos. O Taylor era o homem de cabelo crespo que eu mencionei pra vocês, e o Edward Daly era o homem de óculos. Os dois homens cumpriram pena na penitenciária ali do estado de Utah. O Taylor, ele estava lá por roubo agravado e o Edward Daly estava lá por incêndio criminoso. E eles foram libertados para ir para uma casa de recuperação. Essa casa de recuperação aparentemente deveria manter eles lá dentro, eles não poderiam sair, pelo que eu entendi. Só que essa casa de recuperação deixou os dois saírem porque eles falaram que eles iam procurar emprego. Em alguns lugares diz que eles tinham uma entrevista de emprego, só que, né, não era verdade, eles simplesmente saíram e não voltaram mais. Eles saíram dessa casa de recuperação no dia 14 de dezembro, ou seja, uma semana antes ali da família chegar na cabana. E o pai do Taylor tinha uma cabana ali na região. Então eles vão para essa cabana e eles passam esses dias ali praticando pequenos furtos nas cabanas que estavam abandonadas e tudo mais, e também analisando a região. Aquele homem que a Kay viu, né, andando na neve com uma jaqueta fina, que eu mencionei pra vocês no começo do vídeo, era o Taylor. E ele estava justamente analisando a vizinhança, analisando quem estava na casa, quem não estava, e ali a cabana da família era um dos alvos de que ele estava querendo entrar e querendo fazer tudo isso que ele fez. E o plano realmente parecia ser aquele que eu mencionei pra vocês. Eles queriam entrar na casa. Eu não sei se eles pretendiam realmente matar todas essas pessoas, mas eles queriam entrar na casa, roubar, levar as meninas como refém para poder fugir até Nova York e depois liberar as meninas, né? Segundo o que eles falaram na época. Os dois homens foram indiciados em 22 de janeiro e cada um deles foi acusado de 2 acusações de assassinato em primeiro grau e uma acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau. 2 acusações de sequestro agravado, assalto agravado, roubo, incêndio criminoso e também tem a acusação de eles não pararem quando a polícia pediu para eles pararem, que eu acho que foi na hora da fuga. Os dois se declararam inocentes por motivo de insanidade, mas após uma avaliação aí do tribunal, os dois foram considerados aptos a serem julgados. Uma coisa curiosa é que depois o Taylor ele acabou se declarando culpado, mas apenas dos 2 homicídios. Na verdade foi um acordo que ele fez, o que eu achei um pouco estranho, porque ele fez um acordo que ele ia se declarar culpado pelos 2 homicídios e daí as outras acusações iriam cair, né? A de incêndio, roubo, sequestro, enfim. O que é muito estranho, porque ele tá assumindo as 2 piores, né? Então, assim, a pena dele provavelmente não mudaria, mas foi o que ele fez. Foi declarado que o Taylor, ele era basicamente o cabeça de tudo, assim, era meio que ele que coordenou tudo, que planejou tudo, e que foi ele que atirou nas 2 mulheres e também, né, no Ralph. O médico legista testemunhou que a Kay levou 5 tiros, 2 no peito, 1 na parte lateral, 1 no ombro e 1 na área do braço. E o tiro fatal foi o que entrou no ombro e em seguida acabou perfurando órgãos internos. A Beth, ela foi baleada 3 vezes, 2 vezes no peito e 1 vez na cabeça. E o tiro fatal foi da cabeça. O Taylor, como ele se declarou culpado, que eu falei pra vocês aquele acordo, não teve um julgamento propriamente dito, foi só a audiência de sentença, né? E foi um choque porque nessa audiência de sentença o Ralph foi testemunhar, né? As meninas também foram testemunhar e o Ralph, ele diz que foi muito difícil, mas foi muito gratificante pra ele poder testemunhar contra esse cara, assim, que fez todo esse horror com a família dele.
As meninas também testemunharam que foi muito traumatizante para elas. Elas tiveram inclusive até que pegar na própria arma do crime para poder mostrar como é que foi a movimentação, né, de tudo o que aconteceu. Então eu imagino quanto difícil deve ser reviver todo esse momento. Mas, assim, ao mesmo tempo, algo que você quer fazer, né? Porque você quer colocar essas pessoas que destruíram a sua família atrás das grades e querem que elas sejam punidas, né? As meninas eram muito novas, né, quando elas foram testemunhar. E elas tiveram que passar por tudo isso. Não só todo o caso traumatizante, mas agora o julgamento. E o júri acabou condenando o Taylor à pena de morte, na verdade 2 penas de morte consecutivas. O Edward Daly, ele não se considerou culpado, assim como o Taylor fez, então ele teve um julgamento. E assim como o Taylor, o Edward Daly também não sabia que o Rolf tinha sobrevivido, então mais uma vez foi um choque quando ele viu, e principalmente porque, se vocês lembram, o Edward, ele não teve coragem de atirar, né, no Rolf. Ele recebeu a ordem do Taylor, mas ele não fez, e quem fez foi o Taylor. E até isso foi trazido no julgamento, né, de que o Edward Daly não era esse assassino a sangue frio, que na verdade o cabeça era sempre o Taylor e tudo mais. Mas, assim, gente, não colou muito porque ele tava ali o tempo inteiro, né, assim, ele não fez nada pra que tivesse outro fim. Tudo isso, né? O advogado, inclusive, do Edward Daly, ele chegou a dizer até que ele tinha sentimentos e que ele não era esse assassino frio, até naquilo que eu disse pra vocês, que teve um momento que ele trouxe o cachorrinho da família ali pra ficar com a Linnea. Gente, um parênteses aqui, eu não encontrei o que aconteceu com o cachorrinho. Eu tenho pra mim que, como o cachorro não tava preso nem nada do tipo, ele pode ter acabado saindo da casa em algum momento. Eu prefiro pensar nisso, porque em nenhum momento diz que o cachorro perdeu a vida também. Bom, o julgamento, né, do Edward acabou sendo finalizado e o júri acabou deliberando por 12 horas e voltou com o veredito de culpado. Havia apenas um jurado que não achava que ele era responsável pelos assassinatos, mas eles chegaram a um acordo acusando o Edward Daly de uma acusação menor, de assassinato em 2º grau, ao invés de não chegar a um veredito e então fazer a família passar por toda essa provação dolorosa novamente. E o Edward Daly foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. A família, ela entrou com um processo contra o estado de Utah, porque eles falavam que o estado poderia ter evitado os crimes. Por quê? Porque o Taylor, no dia 22 de dezembro, quando ele estava dentro da casa, né, ele não tinha acontecido os crimes ainda, ele ligou para um cara lá nessa casa de recuperação que ele frequentava antes. E ele falou tudo o que ele pretendia fazer. Ele falou que eles estavam roubando cabanas ali na região e que eles estavam dentro de uma cabana, que eles iriam roubar, esperar as pessoas chegarem, que eles iriam render as meninas, que eles iriam fugir para Nova York. Ele falou todo esse plano. E esse cara, ele falou tudo que tinha escutado do Taylor para os funcionários dessa casa de recuperação e eles não fizeram nada. E essa casa de recuperação pertence ao estado, né? Então é por isso que eles estavam processando, porque não foi feito nada e isso resultou nas mortes da Kay e da Beth. Só que esse processo não foi resolvido a favor da família. Em 92, o juiz decidiu que o estado de Utah não era responsável pelos crimes que aconteceram. Em 2001, a Linnea recebeu uma carta do Edward Daly da prisão, onde ele basicamente falava que lamentava muito o que tinha acontecido, que na época ele era um menino que não sabia de nada, que ele era inconsequente, que agora ele tinha virado um homem e que era arrependido de tudo que ele tinha feito. A Linnea, ela leu essa carta por vários anos, ela demorou 10 anos para responder essa carta pro Edward Daly e ela respondeu dizendo que perdoava ele. Mas era mais, segundo ela, pelo fato de tirar esse peso dos ombros dela, assim, ela precisava seguir em frente. E foi uma forma que ela encontrou de tentar tirar esse fardo que ela carregava durante tanto tempo. O Rolf, depois disso, ele teve alguns relacionamentos, ele chegou a se casar até 3 vezes,
mas em 2008 ele acabou falecendo de câncer. Em todo momento que essa doença ia lá tirando a vida dele, né, e ele ia ficando cada vez mais fraco, a família esteve do lado dele, as meninas, o filho, né, todo mundo, ele não ficou sozinho nos últimos momentos. A Trish, ela acabou se casando, ela teve 2 filhos, porém acho que esse casamento não durou muito, ela acabou se divorciando. O Sean também se casou, teve 3 filhos e ele acabou seguindo a profissão do pai, que era de vendedor. A Linnea, ela também teve filhos, se casou, ela acabou se divorciando também, mas ela se reencontrou com um namorado de adolescência que também já tinha filhos, e daí eles acabaram se casando e criando uma família aí com 9 filhos. Eu acho que, se eu não me engano, eram 4 filhos da Linnea e 5 filhos desse namorado de infância, então uma família gigantesca. O Edward Dele, ele nunca apelou da sentença dele e é provável que ele nunca saia da prisão. Mas o Taylor, ele já apelou da sentença dele várias e várias vezes. O Taylor, ele fica apelando da sentença dele, né, porque eles falam o seguinte, que ele foi condenado apenas pela confissão dele e pelo depoimento das testemunhas que falam que foi ele que atirou. A arma que atingiu a Kay e a Beth era um calibre 44 e teoricamente era a arma do Edward Dele. E a do Taylor era um 38. Mas ele pode ter, né, trocado a arma, pegou a arma da mão dele e fez isso, não sabemos. Mas parece que tem essas questões, assim, né, que não existe uma prova, existe só as testemunhas e a confissão dele, e você não pode condenar alguém à morte por uma confissão e testemunhas apenas. Então eles ficam nessas brigas. A última coisa que eu consegui achar foi uma reportagem de 2020, né, onde uma juíza, ela realmente anulou a condenação do Taylor, e ele agora, em 2020, estava com 54 anos. Ela disse que sua confissão de culpa foi inconstitucional, que deve ser invalidado porque sua sentença de morte foi baseada em sua confissão de culpa inválida. E eu não consegui entender exatamente o que isso significa, porque aparentemente ele vai ficar preso pro resto da vida. Eu acho que talvez eles fiquem nesse trâmite aí dele não ser executado. Mas eu não consegui encontrar mais nada, além dessa reportagem que diz que a condenação foi anulada, em cima disso que eu falei pra vocês, que ele foi considerado culpado apenas pela confissão e pelas testemunhas. Se eu encontrar alguma coisa futura aqui, eu vou colocar nos comentários fixados. Agora, sobre a cabana. As meninas, né, a Trisha e a Linnea, elas reconstruíram, reformaram a cabana. Porque pra elas queriam manter um lugar que era da família delas. Elas não queriam deixar que essas pessoas que foram lá e fizeram tudo isso tirassem isso delas também. Então elas reformaram, elas levam as famílias lá, eles continuam se reunindo na cabana e eles querem preservar esse local, que foi um local de muitos momentos felizes e era um local aonde tanto a mãe, a Kay, quanto a avó, a Beth, gostavam muito e viveram ali os seus últimos momentos. Eu achei bem bonito isso, assim, você conseguir passar por cima e meio que assim, esse lugar é da minha família, eu não vou deixar esses 2 homens tirarem isso de mim também. Inclusive, eu vi em algumas fontes que a cabana tá até bem mais bonita do que ela foi, né, na época. Eles deixaram ela bem mais decorada, mais cuidadinha e tudo mais, e elas vão lá frequentemente. Eu achei muito bonito isso, assim, manter essa memória, né, não deixar que pessoas maldosas, pessoas criminosas manchem de certa forma, assim, uma coisa que era muito feliz para todo mundo da família. Deve ser muito difícil, né, ir para esse local e tudo mais, mas eu encontrei também algumas fontes, elas falando que de alguma forma é um jeito de entrar em contato, né, com a mãe e com a avó. Sobre o pai, gente, o que dizer sobre esse pai, né? A gente vê em muitos e muitos casos, assim, onde o pai é uma pessoa horrível, né, e faz várias coisas perturbadoras com as filhas e tudo mais, e nesse caso foi totalmente o contrário. Eu não sei de onde ele conseguiu encontrar forças, né, depois de ser baleado 2 vezes, quase se queimado, enfim, né, e conseguir dirigir na neve em menos 20 graus, sem roupa praticamente, e eu acho que ele nem sabia exatamente como que ele ia salvar essas filhas, ele simplesmente dirigiu
E tem aquelas coisas que são inexplicáveis, né? Mas igualmente emocionantes, que é, por exemplo, o tio estar ali naquele momento, ver as meninas 2 vezes e encontrar o pai. Porque eu acho que se ele não encontrasse o Rolf naquele momento, talvez o Rolf não tivesse sobrevivido, né? Então, tudo de alguma forma ali se alinhou pra que não tivesse um fim pior ainda, né? Porque eu não consigo imaginar como é que deve ser pra essas 2 meninas perder a mãe e a avó, principalmente pra Linnea, que viu aquilo acontecer na frente dela, e eu imagino como que deve ter sido pra elas depois descobrir que o pai estava vivo, né? Como que deve ter sido essa emoção de ainda poder viver muitos anos depois ainda com a convivência, né, junto com o pai. Enfim, gente, é uma história daquelas assim que a gente não entende por que acontece, né? Porque é uma coisa do além, é uma coisa assim do nada, invadem a casa, fazem esse terror, tiram vidas dos seus familiares e marcam a sua vida pra sempre. Eu espero muito assim que as meninas, né, e o Sean, eu não consegui achar muitas informações sobre o Sean, mas eu espero muito que eles estejam bem e vivendo com as suas famílias. Pelo que eu vi aí nos documentários, sim, eles são uma família feliz. E é isso que a gente espera, né, que aconteça pra eles. Isso faz a gente ficar um pouquinho mais feliz, digamos assim, diante de toda essa tragédia, saber que eles continuam com esse amor da família, né? Eles continuam se reunindo, indo na cabana e tudo mais. E é isso pro caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido aqui até o finalzinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!